Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós estamos a olhar para o Evangelho de São Marcos e vamos olhando para este Evangelho e já estamos no capítulo 5. Nós podemos ver este capítulo aqui do Evangelho de São Marcos como um capítulo extremamente importante. Vemos nele todo o poder de Jesus Cristo. Sabemos que este Evangelho de São Marcos fala de Jesus como sendo o servo de Deus, aquele que veio para servir a humanidade. E neste capítulo 5 vamos poder ver Jesus a servir o homem fazendo 3 grandes milagres. É este poder que Jesus tinha, que de alguma forma admirava as pessoas que o rodeavam. Aqui neste capítulo, Jesus Cristo vai expulsar demónios de um homem que vivia em Genezaré. Este homem vivia no meio dos sepulcros. Ele era um homem que estava vivendo à beira da sociedade, era um marginalizado da sua época. E Jesus Cristo vai tocar a vida deste homem. Também Jesus vai curar uma mulher que tinha uma hemorragia crónica. Já há muito tempo que ela vivia essa circunstância e os médicos da altura não conseguiam fazer absolutamente nada por ela. Vemos ainda um milagre extraordinário da ressurreição da filha de Jairo. E vemos como Jesus Cristo vai marcar a vida destas pessoas. Nós vamos notar a seguinte divisão neste capítulo. Primeiro, temos Jesus a expulsar este demónio deste homem de Gadara. E isto ocupa os primeiros 20 versículos. Depois, temos Jesus a fazer este milagre na vida desta mulher que tinha esta hemorragia. Isto acontece no meio de uma secção em que este homem, Jairo, vinha falar com Jesus acerca da sua filha. E isso, vemos esta cura que Jesus faz a esta mulher nos versos 21 a 34. E depois vemos Jesus Cristo consolando Jairo, que recebe a notícia de sua filha que estava morta. E Jesus vai e ressuscita esta menina. E isso encontramos nos versos 35 a 43. Sendo este aqui um dos primeiros casos que nós vemos relatados na Bíblia da expulsão de um demónio. Por isso vamos começar também por aí. Estamos diante de um caso em que um homem estava completamente dominado por estes seres espirituais, que atormentavam a sua vida. E vamos ver Jesus agir com esta situação. Vamos então abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. E vamos ler então o verso 1. Você, caro amigo, já sabe que estamos a usar uma Bíblia em linguagem contemporânea. Por isso, se tiver a sua Bíblia à mão e se algumas palavras não forem exatamente aquelas que estão registadas na sua Bíblia, não se admire, porque estamos a usar a Boa Nova, uma linguagem corrente, a tradução interconfessional. Para este estudo bíblico é essa Bíblia que nós optamos por usar. Vamos então ver o verso 1. Diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do lago, na região de Gerasa. Esta palavra aqui que vemos refere-se então a uma área geográfica e algumas traduções da Bíblia têm usado a palavra Gadarenos ou uma outra palavra semelhante. Portanto, tem a ver com a mesma região, não são regiões diferentes, mas são exatamente o mesmo local. Vemos que Jesus Cristo, com os seus discípulos, então tinham acabado os seus ensinos. Jesus, como vimos no último programa, tinha estado a apresentar uma série de ilustrações, parábolas, histórias da vida real para ilustrar verdades espirituais e viaja com os seus discípulos pelo mar para chegar então à outra região. Chegando lá, a esse lado do mar, encontra então esse homem que estava a viver um problema espiritual. Era um homem que estava endemoniado. Os gadarenos eram então os habitantes desta região aqui. E esta terra foi a terra que foi dada à tribo de Gad, na parte ocidental do Jordão.
Como podemos ver, a tribo de Gad escolheu este lado diferente, o lado antes de entrar na terra prometida, porque talvez não queria ter muitos conflitos ao entrar na terra. Eles escolheram o lado ocidental e agora são negociantes de porcos. Para nós talvez isto não acrescente muito, para nós ocidentais, habitantes do nosso país no século XXI, não faça muita diferença. No entanto, para um israelita, para um homem que vivia nesta altura, isto era algo extremamente proibido. Era mesmo proibido por lei criar e comercializar estes porcos, estes animais. Mas eles tinham-se afastado cada vez mais da lei, eles cada vez mais estavam afastados das orientações que Moisés tinha deixado, e agora eles estavam a comercializar e a comer, inclusive a carne de um animal que era proibido. Podemos ver que por meio deste assunto aqui, desta situação aqui, estes homens tinham-se afastado das orientações de Deus. Vemos como o homem fica quando ele começa a caminhar e a afastar-se de Deus. Jesus, assim que sai do barco, tem logo um encontro com este homem. Diz assim o verso 2 do nosso Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Logo que Jesus saiu do barco, um homem possuído de um espírito mau foi ao seu encontro. Vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Já muitas vezes o tinham apanhado e ligado com cadeias de ferro nos pés e nas mãos, mas ele rebentava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite gritava nos montes e por entre os túmulos, ferindo-se com pedras. Foi este quadro que Jesus encontrou quando chegou àquela região de Gadara. Uma cidade que se tinha afastado do conhecimento de Deus. E este homem estava de alguma maneira a representar o estado espiritual desta cidade. Era um homem que estava sem lar, sem família, ele vivia no meio das sepulturas, vivia no meio dos cemitérios. Este homem aqui era um ser humano, precisava de ser tocado, precisava de ter um encontro com Deus. No entanto, ele estava marginalizado, estava posto de lado pela sua própria sociedade. Era um homem certamente triste. Era uma criatura que estava abandonada pelos seus amigos. E Jesus encontra este homem e mostra a sua profunda compaixão por ele. Era um homem que estava dominado por seres espirituais, dominados pela força do mal, dominado por seres que estavam ao serviço de Satanás. Ele vivia neste sepulcro e ele era um homem extremamente violento, não por si mesmo, mas por causa da influência espiritual que ele estava a ter. Inclusive ele feria-se com pedras, feria-se a si mesmo. Era um homem que ninguém conseguia prender. Não havia correntes que o pudessem deter. Tudo ele quebrava em pedaços. Homem nenhum o poderia controlar. Este homem vivia nos sepulcros, vivia nas montanhas. Era um homem que se tinha isolado de toda a gente, inclusive dos próprios familiares e amigos. E Jesus tem compaixão deste homem. Jesus olha para ele e percebe que ele necessita de um toque especial. E é por isso que Jesus se aproxima deste homem. No entanto, quando Jesus se aproxima dele, vemos qual é a reação deste homem. Estamos no verso 6, diz assim: Mal viu Jesus ao longe, correu para ele e pôs-se de joelhos aos seus pés. E disse-lhe aos gritos: Que queres tu de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. É interessante ver aqui algumas coisas. Primeiro, é interessante reparar que estes seres espirituais reconheceram quem era Jesus. Eles dirigiram-se a Jesus como ele sendo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. É interessante ver também que este homem que estava dominado por estes seres espirituais, por vezes era ele que falava, por vezes eram os seres espirituais que falavam através dele. E isso é interessante olharmos como, de facto, essas entidades espirituais dominavam este homem e reconheciam até a autoridade que Jesus tinha. Vemos no verso 8 eles dizerem isso. E ele disse isso porque Jesus lhe havia ordenado: Espírito mau, sai deste homem. E Jesus respondeu-lhe: Como te chamas? E ele respondeu: Chamo multidão, porque somos muitos. E pedia insistentemente a Jesus: Não nos expulses desta região. Ora andava ali perto um pastor a monte com uma grande quantidade de porcos. E os espíritos maus pediram a Jesus:
manda-nos passar para aqueles porcos. Jesus consentiu, e os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos, que eram quase 2.000, e puseram-se todos a correr pelo monte abaixo até ao lago, e lá se afogaram. Vemos como estes seres espirituais queriam permanecer naquela região, queriam permanecer ali naquele local. E Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, então liberta aquele homem, expulsa aqueles demónios. Da forma como Jesus o fez, vemos que era uma grande quantidade de seres espirituais que estavam a atormentar este homem. Vemos que, inclusive, o nome que eles se atribuíam a si mesmo era a multidão, porque eram muitos aqueles espíritos que estavam sobre este homem. Certamente este homem teria vivido momentos em que permitiu que estes seres espirituais tomassem conta da sua própria vida. E vemos que, quando Jesus libertou este homem, aqueles 2.000 porcos despenharam-se e afogaram-se no lago. Vemos como era uma grande quantidade de seres espirituais que estavam a atormentar este homem. Por isso, ele não era possível ser detido por nada, ninguém conseguia dominar aquele homem. Mas vemos como Jesus Cristo, com toda a autoridade, libertou este homem do poder de Satanás, do poder destes seres espirituais, destes demónios que atormentavam este homem. E é este mesmo Jesus que continua tendo poder nos nossos dias para libertar aqueles que estão atormentados espiritualmente. Eu sei que há muitas pessoas que vivem debaixo desse jugo, de uma forma aprisionados por estes seres espirituais que controlam as suas vidas. E eu quero dizer que só Jesus pode libertar a sua vida desses seres espirituais. Só Jesus tem poder para libertar o homem deste jugo que Satanás quer impor sobre cada um de nós. A possessão demoníaca é um facto que a Bíblia nos apresenta. Ela mostra claramente como o homem é subjugado pelos seres espirituais. E esse facto mostra-nos também que só Jesus Cristo, que ressuscitou, tem poder sobre os seres espirituais. Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele disse que tinha toda a autoridade, quer nos céus, quer na terra. E é Jesus Cristo que tem a autoridade para libertar as pessoas que vivem atormentadas. Nós, no nosso país, infelizmente, vemos muitas pessoas atormentadas por seres espirituais. Pessoas que recorrem a bruxarias, a feitiços, para atormentar uns aos outros. É verdade que muitas vezes há superstição nisso, mas é verdade também que os seres espirituais muitas vezes têm poder sobre a vida das pessoas. E é necessário Jesus Cristo para libertar as pessoas desse jugo, dessa escravidão em que muitos vivem. Jesus Cristo nos mostra que maior é aquele que está em nós, através do Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. E esse que está no mundo é Satanás. E é Jesus que tem mais poder, e esse poder nos foi concedido pelo poder do Espírito Santo que habita naqueles que têm Jesus Cristo no seu coração. Só esses de facto têm autoridade para libertar as pessoas da escravidão dos seres espirituais, da escravidão demoníaca. Satanás, ou o diabo, era de facto o líder de um grupo de anjos que se revoltou contra Deus e dessa forma se tornaram então rebeldes contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. É verdade que a Bíblia não relata muitos comentários sobre este assunto, não é muito detalhada sobre esta questão aqui, mas é importante esclarecer que Satanás, digamos assim, é o líder de uma legião de seres espirituais, de demónios, e os demónios não são todos Satanás. Portanto, isso é uma mentira que muitas vezes é anunciada por aí e que não tem fundamento bíblico. Os demónios são seres que estão a ser liderados por Satanás, é verdade, mas eles próprios não são Satanás. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Olhando de novo aqui para os textos bíblicos que relatam este assunto, vemos como este homem percebeu quem era Jesus e como Jesus o libertou. Como Jesus pôde trazer a paz de espírito a este homem. E vamos ver mais tarde que este homem se tornou uma testemunha poderosa a respeito daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. No entanto, os habitantes daquela região ficaram extremamente perturbados com aquilo que Jesus estava a fazer. E ao verem este homem livre, em vez de ficarem contentes, pediram exatamente que Jesus saísse daquele lugar.
E no verso 14 lemos assim: os homens que andavam a guardar os porcos fugiram e foram à cidade e aos arredores contar o que se tinha passado. Muitos foram ter com Jesus e viram o homem que tinha estado possuído dos espíritos maus, já sentado, vestido e em perfeito juízo. Ao verem isso, ficaram assustados. Então os que tinham assistido a tudo contaram o que acontecera ao homem e aos porcos e pediram a Jesus que se fosse embora dali. Vemos que estas pessoas, em vez de ficarem contentes com aquilo que Deus estava a fazer no seu meio, antes pelo contrário, pediram que Jesus saísse daquele lugar. E então vemos no verso 18 o seguinte: quando Jesus ia entrar no barco, o homem que foi curado pediu-lhe muito que os deixasse ir com ele. Mas Jesus disse: não, vai, mas é para a tua casa e conta lá o que o Senhor te fez, como teve pena de ti. O homem foi e pôs-se a contar na região das 10 grandes cidades tudo o que Jesus tinha feito por ele. E toda aquela gente ficou espantada. Vemos como Jesus Cristo, em vez de o receber no seu meio, diz para ele ir anunciar aquilo que Jesus fez. E é esse o mesmo apelo que Jesus faz a cada um de nós, que é tocado por Jesus Cristo. Onde Jesus trabalha, nós devemos ir até à nossa casa, devemos ir até àqueles que são nossos amigos e vizinhos e falar daquilo que Jesus está a fazer na nossa vida, através da sua palavra. No verso 21 vemos que Jesus então atravessou o lago e foi para a outra margem, e juntou-se logo uma grande multidão à volta dele. E apareceu então um dos líderes da sinagoga, Jairo, e disse: a minha filha está a morrer. Vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada. E Jesus foi com ele. Ora, a multidão que seguia Jesus era tão grande que o apertava de todos os lados. Estava ali uma mulher que já há 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhoras. Depois de ter gasto tudo o que possuía, estava cada vez pior. Ouviu falar de Jesus e então pensou: se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, ficarei curada. Por isso, rompeu de entre a multidão, pôs-se atrás de Jesus e tocou-lhe na roupa. Imediatamente sentiu-se aliviada do seu sofrimento e viu que estava curada. E Jesus também sentiu que algum poder saiu dele. Voltou-se então para trás e perguntou: quem me tocou na roupa? Os discípulos disseram: estás a ver como a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou? Ele olhou à sua volta para ver quem tinha sido. Nisto, a mulher que sabia que tinha acontecido começou a tremer de medo. Aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estás livre do teu sofrimento. Vemos como esta mulher era uma mulher de fé. Uma mulher que sabia perfeitamente que se ela tocasse em Jesus Cristo, se permitisse que o poder de Jesus chegasse a ela sentir-se-ia curada. Esta mulher sofria há mais de 12 anos de um mal. E agora, com a oportunidade de tocar Jesus Cristo, ela pôde ver a sua vida transformada. Depois vamos ver Jesus que estava neste caminho e certamente Jairo, olhando para este milagre, deve ter ficado animado com aquilo que Jesus poderia fazer. No entanto, chegaram algumas pessoas e disseram, no verso 35, Jairo, não vale a pena incomodares o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo, não te assustes, tem fé. E não consentiu que mais ninguém o acompanhasse, além de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Foram então para a casa de Jairo e encontraram lá toda a gente em alvoroço, a lamentar e a chorar. Jesus entrou e disse aos que estavam ali, que agitação e que gritaria é esta? A menina não está morta, está a dormir. E começaram a fazer troça dele. Mas Jesus obrigou-os a sair dali. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os seus 3 discípulos e entrou no quarto onde ela estava deitada. Pegou-lhe na mão e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Sou eu que te digo.
e a menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos ficaram muito impressionados. Então Jesus ordenou-lhes que não contassem nada a ninguém e disse-lhes para darem de comer à menina. Vemos como este capítulo 5 é de facto um marco aqui no Evangelho de São Marcos. Ele é uma referência para nós. Vemos como esta mulher, que havia 12 anos que sofria, foi curada milagrosamente. Vemos como este homem, que estava possuído por vários demónios, foi liberto. E vemos também como esta menina com 12 anos foi ressurreta de entre os mortos. Estes homens puderam constatar na primeira pessoa o poder de Jesus Cristo. Talvez assim que me está a ouvir e está a viver uma situação, se calhar há muito tempo, já entrou se calhar numa fase de desespero, mas talvez está na hora de entregar esse problema a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que quer alterar a sua vida. Mas é necessário que você possa exercer a sua fé, confiando que Ele é o Todo-Poderoso e que aquilo que Jesus Cristo quer fazer na sua vida é de facto o melhor para si. Deixe Jesus tocar na sua vida de uma forma poderosa. Experimente este poder que acabamos de ver aqui. Nós iremos continuar a falar da autoridade e do poder de Jesus Cristo no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.